Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Aqui quem fala é Alisson Cândido, professor de matemática do Colégio Ofenísia Freire, tá? E aqui estamos para mais um vídeo, continuando o assunto de função, tá? Agora a parte 2. Então a gente tem o que? Função par e função ímpar, tá? A função é dada como par toda vez que a gente pegar dois números opostos, tá? X e menos x, tá? Dois números opostos. Quando eu jogar na função, ele me dá o mesmo resultado. Então seria como se eu pegasse o f de 1, tá? Quando eu jogasse na função o 1, né? O oposto de 1 é o próprio f de menos 1. Então os resultados seriam iguais, tá? O gráfico é sempre simétrico em relação ao eixo y. Então no exemplozinho a gente tem a função de r em r, tá? Dos reais nos reais, dada por f de x igual a x ao quadrado. E professor, x ao quadrado é uma função par? Sim, é uma função par. Por quê? Porque se eu colocar 1 e elevar a 2, eu vou ter 1 como resposta. Se eu colocar menos 1 e elevar ele a 2, eu vou ter 1 como resposta também. Tá vendo? As respostas são iguais. Então toda vez que eu jogo 1 ou menos 1 dentro da função, eu obtenho uma resposta igual, ok? Graficamente a gente pode ver da seguinte forma. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, tá? E traçar uma linha paralela ao eixo X, ou eixo das abscissas, a gente vai ter tanto aqui quanto aqui com o mesmo resultado. Esse lado e esse lado possuem o mesmo resultado. Isso aqui seria nosso x1, isso aqui seria nosso x2, tá? Então, para dois resultados distintos de x, tá? Opostos de x, na verdade, eu tenho eu tenho a mesma resposta em y, tá? Então o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. O que significa isso? Esse lado aqui, tá? O lado direito do gráfico é igual ao lado esquerdo do gráfico. Tudo que acontece do lado direito vai acontecer exatamente igual do lado esquerdo, beleza? O próximo é função ímpar. Função é ímpar toda vez que, quando eu pegar dois números opostos, x e menos x, a função também será oposta. F de x igual a f a menos f de menos x, tá? Então o que seria? Seria mais ou menos, toda vez que eu pegar f de 2, tá? Ela vai ser igual a negativa, tá? O oposto do f de menos 2. Só isso, ok? Então, graficamente, ele é simétrico em relação à origem, ok? Então, vamos lá. Exemplo, a função dada de r em r, tá? De f de x igual a x. E essa função aqui é a função do primeiro grau, tá? A função mais simples do primeiro grau. Então, o que acontece? Toda vez que eu disser que f de 3, tá? Se eu pegar o 3, f de 3 vai ser igual a 3. E se eu pegar o oposto de 3 é o menos 3. Então f de menos 3 vai ser igual a menos 3. Pronto. Tá aí o porquê que essa função é ímpar, tá? O 3, tá? São iguais, ó, 3 e 3, porém os sinais são contrários. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho um mais, beleza? E o gráfico é simétrico em relação ao eixo, em relação à origem, é porque aqui a origem é justamente esse ponto de interseção entre a reta x e a reta y, tá? Entre as abscissas e as ordenadas. Então eu tenho esse lado da cá, tá? Esse oposto superior aqui, esse lado direito é igual a esse descido aqui do lado esquerdo. Esse lado aqui para baixo é igual aqui para cima. Tudo que acontece aqui vai acontecer aqui também. Então ele é simétrico em relação ao eixo y. Basicamente é o seguinte: se você traçar uma reta aqui, seria como se isso aqui, reta não, vamos dizer que aqui fosse um espelho, isso aqui funcionaria como um espelho, tá? Então tudo que acontece desse lado acontece do outro lado. Aqui é a mesma coisa, só que aqui seria o próprio eixo y como espelho. Então tudo que acontece desse lado acontece do outro lado.
Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Então, umas dicasinhas para que a gente possa descobrir quando a função é par e quando a função é ímpar, tá? Então, uma função sempre será par quando todos os expoentes da variável for par. Então, tipo, aqui eu tenho x igual a 8, x elevado a 8, aqui eu tenho x elevado a 6, x elevado a 2, e esse aqui que está sozinho eu tenho um x elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, qualquer número a elevado a 0 é igual a 1. Então, como não tem nada aqui, isso aqui está multiplicando, então x elevado a 0, que é um número, 0 é um número par. Então, todos os expoentes são pares, então a função é par. A função é ímpar quando todos os expoentes forem ímpar. Simples assim. Quando não aparece nada aqui é porque é o 1. Então, 5, 3 e 1 são todos números ímpares, então a função ela será ímpar toda vez que isso ocorrer. E toda função é obrigada a ser par ou ímpar? Não, pois existem funções sem paridade, que não possuem paridade. Seriam funções quando ocorre a junção de par e ímpar na mesma função. Então a função dada por x ao quadrado menos 2x mais 1, isso aqui é uma função que não tem paridade, ela não é par e ela também não é ímpar. Por quê? Porque eu tenho uma potência por par e aqui eu tenho uma potência ímpar. A mistura não dá a paridade à função, beleza? Então vamos lá ao exemplozinho. Verifique se as funções abaixo são pares, ímpares ou não possuem paridade. Então é o seguinte, na primeira a gente tem f de x igual a módulo de x. Para quem viu ou para quem não viu. Módulo de x me dá dois resultados, tá? O módulo de x vai ser sempre igual a x se o x for positivo, tá? Se x for maior ou igual a zero. E ela vai ser menos x se o x for menor do que zero. Simples assim. Beleza? Ela vai seguir essa ordem aqui. É uma função modular, tá? Isso aqui é um módulo. Todo número em módulo ele obedece essa função. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? É mais ou menos o seguinte. Se eu pegar um número positivo, então vou pegar um número positivo, vou pegar 1. Quando eu pego 1 e jogo ele dentro do módulo, o que acontece? Ele sai positivo. Ele sai 1. E quando eu pego menos 1 e jogo dentro do módulo, tá? Em módulo, isso aqui vai sair menos o resultado que está ali dentro, menos 1. O que vai me dar um número positivo. Então é o seguinte, vocês vão ver isso mais para frente, tá? Mas, e para aqueles que já viram, fica o lembrete. Então, todo número que estiver dentro de um módulo, ele sempre sairá positivo, ele sempre será positivo, ele nunca vai ser negativo, ele sempre vai sair positivo. Por mais que ele seja negativo dentro do módulo, quando ele sai positivo. Então eu tenho, se eu pegar um número 1 positivo e pegar o seu oposto menos 1, eu vou ter sempre o mesmo resultado, tá? Eu vou ter sempre o mesmo resultado, indicando isso que a função é par. Isso aqui é uma função par. Beleza? Tá, aqui é a função par. O próximo é f de x igual a menos 2x elevado a 3 mais x elevado a 1. Então eu tenho dois números ímpares, formando então uma função ímpar. Então isso aqui é uma função ímpar. Fácil, 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 né? Isso aqui é uma função ímpar. A de baixo a gente tem f de x igual a x elevado a menos x elevado a 4 mais x elevado a 1 menos 1. Eu tenho um número ímpar, uma potência ímpar e uma potência par na incógnita. Então, isso aqui não possui paridade, tá? Não possui paridade. Então, toda vez que
Toda vez que eu tiver um número par misturado com um número ímpar dentro de uma função, a função não possui paridade. Toda vez que eu tiver só números ímpares, tá, na potência da incógnita, essa função será ímpar, tá? Uma função modular, em média, ela é sempre par. Mas você lembra que isso é uma média, tá? Em média, ela é sempre par. Não a função modular em si, mas essa função em si, essa função modular aqui, ela vai ser par, ok? E a gente tem aqui esse exemplozinho. O que acontece? Esse gráfico aqui, todo mundo sabe que é um gráfico de uma equação do segundo grau. Então é ax² mais bx mais c, isso aqui tudo é igual a zero. Então essa é a função disso aqui. E professor, o que acontece? O que acontece é o seguinte: como é que eu sei que ela vai ser uma função do segundo grau? Ela vai ser par, ímpar ou não possui paridade? Muito simples. Só de olhar a representação dela já dá para perceber. Só de olhar isso aqui já dá para perceber. Repare, eu tenho uma potência par aqui e no B eu tenho uma potência ímpar. E no C eu tenho um x elevado a zero, que é uma potência par. Então o que acontece? Para uma função de segundo grau, ela só pode ser par, tá? A função de segundo grau ela só pode ser par, ela nunca vai ser ímpar. Ou ela é par ou ela não possui paridade. Para ela ser par, o que tem que acontecer? O B, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Toda vez que o B for igual a zero, eu vou ter uma função do segundo grau par. Toda vez que o B tiver um valor, eu vou ter uma não paridade. Agora, olhando para o gráfico, como é que eu sei que uma função, só de olhar para o gráfico, se ela é par, se ela possui o B igual a zero ou não? É muito simples, eu vou olhar o vértice da função, tá? Então eu vou olhar só o vértice da função. Onde é que está o vértice? O vértice está nesse pontinho aqui, essa coisinha linda que está aqui. Né? Eu vou olhar isso aqui. O vértice da função, o x do vértice da função, ele vai me dar aqui, um ponto aqui. E esse ponto aqui não é o zero. Por quê? Porque o zero está bem aqui. Ora, se ele não é o zero, então ele tem valor. Se ele tem valor, lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a. Ora, se ele tem um valor, então significa que ele não vai ser zero. Então o x do vértice vai ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então significa que o b é diferente de zero. Se o b é diferente de zero, então eu posso concluir que aqui essa função não possui paridade, tá? Não possui paridade. Beleza? Bem tranquilo, bem facinho. Próximo, tipos de função. Uns assuntos legaisinhos para você aprender. Tipos de função. Então a função pode ter três tipos. A função pode ser injetora, pode ser sobrejetora ou pode ser bijetora. O que é uma função injetora? A função injetora é a seguinte: dada uma função de A em B, tá? Na qual eu vou pegar x1 e x2 pertencentes a A, tá? Então x1 e x2 vão estar aqui dentro. Eu vou achar f de x1 e f de x2 que vão estar dentro do B, tá? Que pertencem a B. Se por um acaso o x1 for diferente do x2, significa que na função o f de x1 também vai ser diferente de f de x2. Aí vocês vão dizer: professor, entendi, foi chongas, que o professor disse foi uma loucura aí. Vamos entender devagar. Basicamente é o seguinte: eu vou pegar aqui, vou fazer um conjunto aqui. Vou fazer um conjunto aqui. O que acontece? Eu vou botar aqui 1, 2 e 3. Aí aqui eu vou botar 3, 4, 5 e 6. Aí o que acontece?
Toda vez aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. O que é que ele está dizendo? Quando eu pegar dois valores distintos, eu vou pegar o 1 e vou pegar o 2. São dois valores distintos. Aqui é 1, aqui é 2, tá? Quando eu ligar na função, quando eu jogar isso aqui na função, tá? F de x. Quando eu jogar isso em uma função, ele vai me dar um valor, ok? Então quando eu jogar 1 dentro da função, o f de 1 vai me dar um valor. Quando eu jogar o 2 na função, o f de 2 vai me dar um valor. Quando eu jogar o 3 na função, o f de 3 vai me dar um valor. O que isso significa? Significa o seguinte: toda vez que eu pegar dois números distintos do A, eu vou ter duas respostas distintas no B. Ok? Eu nunca posso pegar dois números distintos no A e encontrar dois valores iguais. Então é isso que isso aqui tudo está dizendo. Essa bagunça toda aqui está dizendo isso só. E quando eu pegar dois valores distintos de A, ele tem que me dar dois valores distintos em B. Então as ligações têm que ser únicas entre os conjuntos, tá? Então o domínio tem que ligar, qualquer peça do domínio tem que ligar uma única peça no contradomínio. E cada peça do domínio tem que ligar uma peça distinta do contradomínio, transformando-se em imagem, beleza? É isso que isso aqui está dizendo. Simples, prático e para sempre. Então determine quais as funções a seguir são injetoras. Então eu tenho essa função aqui e eu tenho essa aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço para determinar? Então é f de A em B, tá? Então sai de A e vai para B. De f de x igual a 2x mais 1. Então eu vou pegar cada resposta de A e vou jogar no lugar do x. Aí eu vou ter, quando eu jogo no lugar desse x, eu vou colocar no lugar desse x aqui também, tá? Quando eu substituo aqui, eu substituo aqui também. Então f de 1. F de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. Então f de 1 vai ser 2 vezes 1 é 2 mais 1, 3. Pronto, me deu 3. Agora eu vou pegar o 2. F de 2. O f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. Então o f de 2 vai ser 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então eu encontrei o f de 2. E o f de 3? O f de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Tá aqui. Então o 1 se liga ao 3, tá? O 2 vai se ligar ao 5 e o 3 vai se ligar ao 7. Simples assim. Então cada termo de A se ligou a um único termo em B, a diferentes termos, tá? Em B. Então, se ele se ligou a diferentes termos, cada termo se ligou a diferentes termos, então essa função sim é injetora. Essa próxima aqui a gente tem f de x igual a x ao quadrado. Então, cada terminho desse, mais uma vez, eu vou substituir no lugar do x. Então, eu vou ter f de 3 vai ser igual a 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 é o 9. E depois eu vou substituir agora o menos 3. Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 3 elevado a 2. O que me dá menos 3 elevado a 2 também dá 9. Então, o 3 vai ser ligado ao 9. E o menos 3 vai ser também ligado a 9. Então eu vou ter dois números distintos, 3 e menos 3, ligados ao mesmo número em B. O que torna essa função não injetiva, não injetora. Beleza? Vamos para a próxima. Aí a gente tem gráfico. Sem numeração nenhuma. Que é já para pirar o cabeção. Como é que eu vou olhar para isso e vou descobrir, professor? O senhor está maluco? É muito simples. Basta eu pegar e fazer isso aqui, ó, traçar uma reta horizontal, tá? Na qual e ver se ela toca em dois pontos ou em mais de dois pontos, tá? Em mais de um ponto, o gráfico. Então, se eu pegar aqui, eu vou ter, ó, ela tocou aqui e ela tocou aqui. Se eu passar uma reta aqui embaixo,
Eu vou ver que ela tocou aqui e ela tocou aqui. Então, para cada toque desse, eu tenho dois valores diferentes para x. Se eu tenho dois valores diferentes para x aqui, então isso aqui é tipo o mesmo y, tá? Então o mesmo valor de y está recebendo, vai receber desse rapaz e desse rapaz aqui. Então eu vou chamar isso aqui de x, vamos fazer assim, x1, aqui eu vou chamar de x2, aqui eu vou chamar de x3 e aqui eu vou chamar de x4. O que é que está acontecendo? Quando eu jogo na função f de x1, ele está sendo igual ao f de x4, certo? Eles possuem a mesma medida, fx4 aqui, f de x1 aqui. E eu tenho também que f de x2, tá? Ele está sendo igual ao f de x3. Então eu estou pegando números distintos e obtendo as mesmas respostas. Isso me dá a ideia de que isso aqui não é uma função injetiva, não é uma função injetora, ok? Por outro lado, aqui eu tenho, ó, aqui toca só uma única vez, aqui tocou uma única vez e aqui tocou uma única vez. Então, para cada x que eu imagino aqui, eu tenho dados distintos, ok? Se eu tenho dados distintos, então isso aqui é uma função injetora ou injetiva, beleza? Então vamos para o próximo. Função sobrejetora ou sobrejetiva. A função será sobrejetora ou sobrejetiva sempre que obedecer essas coisinhas aqui. Então, dada a função de A em B, tá? A imagem da função vai ter que ser igual ao contradomínio. O que significa isso? Significa essa coisinha linda aqui. Então vamos lá. Isso aqui, esse nome desse trequinho aqui é para todo, tá? Então, para todo y pertencente a B, existe um x pertencente a A, tal que, isso aqui é um tal que, tá? Tal que f de x é igual a y. O que é que esse bagulho quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que eu vou ter um conjunto A aqui, dado por 1, 2 e 3. E eu vou ter um conjunto B aqui. Aqui é o conjunto A. Aqui é o conjunto B, vai ser dado por 1, 2 e 3. Então o que acontece? Vai acontecer isso aqui. Ó. O 3 liga com 3, o 2 liga com 2, o 1 liga com 1. Pronto. O que é que aconteceu? Todos os elementos em B estão recebendo estão recebendo uma flecha dos elementos de A. Ah, professor, vou botar um 4 aqui. Se eu botar um 4 aqui, e vamos supor que o resultado de 4 desce 2 também. Isso aqui é uma função sobrejetora? É. Sim. Se eu colocar um 5 aqui e dizer que o 5 se liga com 3 aqui, também é. Tá? O que influencia não é a quantidade de flechas que um termo vai receber aqui não. O que influencia aqui é que todos os termos recebam pelo menos uma flecha dos que estão vindo de A, ok? Então o que importa é que todos os termos que aqui estejam do lado B, todos os termos daqui, eles recebam ao menos uma flecha de B, uma flecha de A. Então eu vou ter toda a relação baseada sempre em B. Então o que acontece? Toda vez que eu quero saber se a função é sobrejetora, eu esqueço o A e começo a perguntar se em B existe algum número que não esteja participando. Então qual é a ideia? A ideia é que todos os elementos, como a gente pode ver aqui embaixo, todos os elementos de B recebem ao menos uma flecha de A. Beleza? A ideia é essa. Então sempre olhem o contradomínio e esqueçam um pouco o domínio. Então o contradomínio tem que ser igual à imagem. Beleza? Então vamos lá para o exemplozinho. A gente tem o seguinte, determine quais funções abaixo são sobrejetoras. Então a função de real nos reais, okay? Qualquer número real em qualquer número reais, dada por f de x igual a menos 2x mais 1, vocês podem pensar aí o que vocês quiserem pensar. Mas para qualquer resultado que eu quiser, isso aqui vai dar verdadeiro. Isso aqui é uma função
sobrejetora, porque toda função afim, tá? Toda função afim, ela é sobrejetora. A função afim é função do primeiro grau, tá? Então toda função afim, ela é uma função sobrejetora, beleza? Então vamos lá. Aí vem a parte de baixo. O professor Chão acabou de dizer que toda função afim é sobrejetora, tá? Mas existe um detalhezinho que a gente tem que sempre ficar de olho. São os conjuntos os quais a gente está trabalhando. Aí aqui embaixo a gente tem função de R, tá? Não negativo em R, tá? No R no geral. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho todos os valores de R não negativos. Lembrando que, para que fique bem claro na mente, R positivo, tá? Ele tem uma pequena diferença entre R assim, tá? Asterisco positivo. O que acontece? O R ele será só positivo, ele indica que ele começa do zero. Ele vai 0, 1 e assim vai. Beleza? O R, quando ele tem um asterisco, significa que ele começa do 1. Então é 1, 2 e assim vai. Lembrando que é 1, 2, né? 0, 0,1, 0,2 e todos os números que existem entre 0 e 1. Aqui é a mesma coisa, é 1, 1,1, 1,2 e todos os números que existem entre 1 e 2 e assim vai. Mas para exemplificar, ficar mais fácil, a ideia é essa, tá? Então toda vez que tem o asterisco aqui são todos os reais positivos. Quando não tem o asterisco, a gente chama de todos os reais não negativos, porque existe o zero. O zero não é positivo nem é negativo, então ele é não negativo, ok? Beleza, então vamos lá. Então, dado isso aqui, o que acontece? Eu só vou pegar números que sejam assim, 0, 1 e assim vai, beleza? Quando eu substituir 0, 1 aqui, eu vou ter, quando eu botar o 0, eu encontro 1. Então, quando vai ser f de 0, eu vou encontrar o 1, porque vai ficar menos 2 vezes 0, tá? Menos 2 vezes 0, mais 1. Isso aqui me dá 1. Quando eu colocar o 1, eu vou ter menos 2 vezes 1 mais 1. Isso me dá, isso aqui menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1. Perfeito? O próximo eu vou ter f de 2. O f de 2 eu vou ter menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2 mais 1. E aí eu vou ter 2 vezes 2, 4. Menos 4, menos 4 mais 1, menos 3. E assim sucessivamente. O que está acontecendo? Todos os valores eles estão declinando. Ok? Partindo do zero, todos os valores eles começam a declinar. Então está tudo sendo decrescido. Como está sendo decrescente, tá? Então significa que ele nunca vai ser crescente. O que acontece? Aqui eu estou trabalhando os reais. Os reais é um conjunto que ele vem do menos infinito, tá? Aí ele vem menos 1, 0, 1 e aí vai para o mais infinito, ok? O que eu estou falando aqui é que ele vem, ó, o primeiro termo que ele pega é o 1, então ele vem do 1 e ele começa a andar para cá. Simples assim, ele começa a andar para cá. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é, e todos os números que estão para esse lado não vão aparecer. Se não vão aparecer, então eu vou ter números no contradomínio que não vão participar. Se números que existem no contradomínio não vão participar, então significa que isso aqui, que é a letra B, ela não é uma função sobrejetora, ok? Porque para ser sobrejetora, todos os elementos daqui têm que participar. Lembrando que eu falei, observa sempre o contradomínio. Esquece um pouco o domínio e observa mais o contradomínio. Mas nesse caso aqui eu tive que olhar o domínio por causa desse fatorzinho aqui, tá? Ele está restringindo o conjunto. O conjunto não é o conjunto dos reais, como foi a primeira. É o conjunto dos reais não negativos, ok? Beleza. A letra B, a letra C, tá? Então saindo da letra B, ela é não negativa. A letra A
ou ela é não sobrejetora. A letra A, ela é sobrejetora. A letra C, a gente tem a função de R, tá? Então ele sai dos reais, então ele sai desse conjunto aqui que possui todos os elementos, para o menos R, que são os não positivos, que funcionam do mesmo jeito do mais e o mais asterisco, tá? Então se você botar o menos, a gente tem os não positivos. Então ele sai dos não positivos. Os não positivos são todos os números que vêm do infinito menos 1 e termina no zero, ok? O último número é o zero, ou o primeiro número é o zero, tanto faz como vocês queiram escrever isso aqui. Então vamos lá. E o que acontece aqui? O que vai acontecer é o seguinte: a função é essa aqui, f de x igual a menos x ao quadrado. Lembrando que esse menos está fora do x ao quadrado, está menos x ao quadrado menos 1. O que vai acontecer? Então eu vou botar f de 0. Como primeiro termo, vou botar o 0. F de 0. F de 0 vai ser igual a menos 0 elevado a 2 menos 1. 0 elevado a 2 é 0. 0 menos 1, menos 1. Beleza? Achei o menos 1. F de menos 1, já que é o próximo número. O f de menos 1 vai ser menos 1 elevado a 2 menos 1. Menos 1 elevado a 2 dá 1 positivo. Mas esse 1 positivo com esse menos que está aqui, esse aqui vai ficar assim, menos 1 positivo, né? Porque aqui vai ficar positivo, tá? Menos 1. Aí eu vou ter mais por menos, vai dar menos. Então, menos 1, menos 1. E menos 1 com menos 1, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 1 com 1, 2. Está aqui o resultado. Ok? Então, eu tenho todos os valores. Eu tenho menos 1, depois, agora eu tenho menos 2. Se eu quiser fazer o de menos 2, eu iria ter menos 2 elevado a 2 menos 1. Se a gente fizer isso, a gente vai ter 2 elevado a 2 dá 4, né? Então vai ficar 4 positivo, com o menos daqui vai ficar menos 4, menos 1. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, vai dar menos 5. E assim sucessivamente. Então o que está acontecendo? Eu estou sempre tendo números negativos. Beleza, mas está tudo certo, professor. Então é sim uma função sobrejetora. Não, não é. Por quê? Porque aqui a gente tem um problema, a gente não tem o zero. Quem se filia com zero aqui? Não tem. Ah, professor, como é que eu vou provar que não tem? Muito simples, eu vou pegar essa função e igualar a zero. Então eu vou ter menos x ao quadrado menos 1 e vou igualar a zero. Para ver se eu acho uma resposta para x que dê igual a zero. Se eu achar uma resposta para x, é porque realmente todos os elementos vão conseguir ter uma solução. Se eu não achar, é porque não tem. Então vamos lá. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Então eu vou ter menos x ao quadrado, resolvendo essa equação. Menos 1 passar para cá, ele vem positivo, então fica mais 1. Porém, o menos não pode estar no x. Então vou multiplicando por menos 1. Quando eu multiplico essa linha toda por menos 1, eu vou ter menos por menos vai dar mais. Então x ao quadrado igual menos por mais dá menos 1. Aí o que acontece? Então, eu vou ter x igual a raiz quadrada de menos 1. E o que acontece? Raiz quadrada de número negativo não existe nos reais. Se não existe nos reais, então significa que o zero vai ficar boiando aqui solitariamente. Então tem um termo aqui no conjunto, no contradomínio, que não vai participar da resposta. Se tem esse termo, então significa que aqui não é sobrejetor. Beleza? Ela não é sobrejetor. O próximo é o f de x, é a letra E. A gente tem a função de R não nulo, tá? Dos reais não nulos, então significa que é todos os reais menos o zero. E nos reais, total, um total dos reais. Dada por f de x igual a x. Professor, aí tá fácil demais, né? É óbvio que é, todos os termos estão. Lembre-se que eu tenho que olhar esse daqui, tá?
olhando esse conjunto, o que é que acontece aqui? Aqui, todo o valor que eu botar aqui vai dar aqui igual. Então, tipo, se eu colocar 1, f de 1 vai ser igual a 1, f de 2 vai ser igual a 2, f de 3 vai ser igual a 3. Então, assim, f de 1 vai ser igual a 1, f de 2 vai ser igual a 2, f de menos 3 vai ser igual a menos 3, e assim sucessivamente. O problema vem o seguinte, aqui eu tenho como coisa, eu vou ter, vem do infinito, aí eu vou ter menos 1, 0, 1, e assim segue para o infinito. Até aí tranquilo. O problema vem o seguinte, o conjunto de partida, tá? O domínio, ele excluiu o zero. Quando eu excluir o zero aqui, significa que eu não vou conseguir achar um zero para essa equação aqui, já que ele não tem zero aqui, ele não vai ter zero no x para criar um f de x igual a zero. Então não vai ter esse zero aqui. Se não vai poder ter esse zero aqui, significa que a função ela não é sobrejetora. Apesar de ser uma função afim, ela não é sobrejetora graças ao conjunto de partida dela aqui. A mesma coisa aconteceu nessa. Graças ao conjunto de partida, ela não é sobrejetora. E assim sucessivamente. Essa aqui, ela não é sobrejetora também. Essa aqui é graças ao conjunto de chegada, tá? Porque se o conjunto de chegada fosse menos e aqui em cima a gente botasse um asteriscozinho, ela seria sim uma função sobrejetora, mas como não tem, então ela não. Beleza? Bem tranquilão, sobrejetora. Passando por ela, a gente vai ter função bijetora ou bijetiva. Muito tranquilão. O que seria uma função bijetora ou uma função bijetiva? Seria o seguinte, ela teria que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quando ela for os dois ao mesmo tempo, a gente tem uma função bijetora. Facinho, tranquilão. Então aqui está a nossa ideia. Então se eu pegar dois números diferentes pertencentes a, tá? Eu vou ter duas funções diferentes ou duas respostas diferentes pertencentes a B. E todo número que pertence ao contradomínio tem que receber uma única flecha e tem que estar participando e recebendo uma única flecha de todos os elementos de A. Entendeu? Então, o que acontece é isso aqui que está aqui. Dado um conjunto A, tá? Que tem todos esses elementos aqui, ó, cada um deles se liga a um elemento de B. Quando é jogado na função, cada gera um elemento em B, tá? No qual esses elementos em B, cada um deles recebe uma única flecha de A, ok? E todos eles recebem uma flecha, transformando assim em uma função bijetora. Bem tranquilão. Então, basicamente para eu saber uma função bijetora, eu tenho que saber o que é uma função injetora e o que é uma sobrejetora. Se eu sei essas duas, eu sei o que é uma bijetora. Basta ela ser as duas ao mesmo tempo. Porém, se eu não tiver algum defeito em não saber o que é uma injetora ou o que é sobrejetora, eu recomendo que vocês voltem um pouco o vídeo, deem uma olhada para vocês poderem gravar o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e aí sim vir para a bijetora. Beleza? Bem tranquilão. Vamos por exemplo. Exemplo, a gente tem o seguinte, marque V o F. Se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora? Isso aqui, obviamente. É lógico que sim. Ué, se a função bijetora ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então se a função é bijetora, ela é sim sobrejetora. Toda função injetora é bijetora? Isso aqui é não. Por quê? Porque para ela ser bijetora, ela também tem que ser sobrejetora, não só injetora, tá? Só que nem toda função injetora ela é sobrejetora. Exemplo, se eu pegar um conjunto qualquer aqui, botar aqui um conjunto A dado por dois pontinhos ali e um conjunto B dado por três pontinhos e disser que esse se coloca com esse aqui e esse faz com esse, então aqui eu tenho uma função e essa função é injetora. Porém, essa função não é sobrejetora, tá? Ela é injetora, mas não é sobrejetora. Ora, se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Logo, isso aqui é falso. Toda função injetora não é bijetora, beleza? Uma função afim do tipo f de x igual a ax mais b com a diferente de zero.
com o domínio e o contradomínio nos reais é bijetora? Sim, claro. Toda função afim que tiver o domínio e o contradomínio nos reais, ela vai ser sim uma função bijetora. Porque toda função afim é injetora e toda função afim é sobrejetora. A não ser que você mexa nos conjuntos e aí você começa a tirar um ou outro. Mas em média ela é os dois, ok? Então toda função afim que esteja sempre dos reais em reais, a gente vai ter sempre uma função bijetora, ok? Qualquer função quadrática é bijetora? Obviamente que não. Isso aqui é falso. Mas professor, por quê? Ora, muito simples. Qualquer função quadrática, ela tem esse termo aqui, x ao quadrado. O que a torna um problema. Por quê? Todo número elevado ao quadrado, o que acontece com ele? Ele fica positivo. Então, se eu colocar 2 elevado a 2, eu encontro 4. Se eu colocar menos 2 elevado a 2, eu encontro o mesmo valor. Então, o que, vai acontecer? Eu vou ter o conjunto A aqui, no qual ele vai ter 2 e menos 2. E o conjunto B aqui vai ter 3 e 4. O que é que vai acontecer? Aqui é o conjunto B, aqui é o conjunto A. Eu vou ter o 2 ligando com o 4 e o menos 2 também ligando com o 4. E o 3 está sobrando. Logo, ela não pode ser nem injetora, nem sobrejetora. Aí eu posso transformar ela ainda em sobrejetora, se vocês quiserem. Basta eu chegar aqui e tirar o 3. Pronto. Ela aí passa a ser... ela passa a ser sobrejetora, tá? Mas não é injetora, porque dois números distintos estão ligando para o mesmo número em B. Beleza? Tranquilão? Então, nem toda função quadrática é bijetora. Na verdade, a maioria não é bijetora. Mas, como é que eu posso fazer com que ela se transforme? Basta mexer no domínio e no contradomínio. Quando eu mexo no domínio e no contradomínio, eu crio a oportunidade da função quadrática ser bijetora. Beleza? Mas qualquer função quadrática não é bijetora. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, tá? Então o contradomínio, o CD, contradomínio é igual à imagem IM, então essa função é sobrejetora. Obviamente isso aqui é verdadeiro, como a gente viu. Obviamente, toda vez que o contradomínio for igual à imagem, a gente tem uma função sobrejetora, ok? E por fim, a gente tem, se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas, lembrando que o eixo das abscissas é esse eixo que está aqui embaixo, tá? O eixo X, tá? Se qualquer reta assim, que a gente passar assim, tá vendo? Elas estão paralelas ao eixo das abscissas. Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, tá? Então, se eu passar um gráfico aqui, deixa eu botar uma outra cor aqui para ficar legal a visualização. Então, eu vou passar o gráfico aqui da função, digamos que o gráfico da função faz isso aqui. Então, ela está interceptando aqui, ó, tá vendo? Um único ponto. Aqui ela está interceptando aqui e aqui ela está interceptando aqui. Tá? Então está sempre interceptando em um único ponto. Interceptando em um único ponto, então a função ela é injetora. Isso é verdadeiro ou falso? Obviamente isso aqui é verdadeiro, como a gente viu anteriormente. Isso aqui é uma resposta verdadeira, ok? E com isso a gente encerra a apresentação de hoje. Tá? A aula de hoje sobre função par, função ímpar e tipos de função. Espero que vocês tenham curtido e até mais. Estudem, tá? Tratem de fazer seus exercícios. E valeu!